Olá a todos e todas que estão aqui conosco. Nós estamos aqui hoje, nós da OAB Bahia. Estou aqui acompanhada de duas grandes mulheres que compõem o sistema OAB e já já eu vou apresentá-las. Estamos aqui participando da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, um projeto em parceria com a Comissão Nacional da Mulher Advogada. E hoje aqui nós vamos falar sobre trazer breves reflexões sobre a violência de gênero contra as mulheres. Eu vou então agora dar início a esse momento, a essa oportunidade de trazer conhecimento, informação sobre esse tema para a primeira das nossas palestrantes, que é Fernanda Graziella. Fernanda Graziella, que é advogada, né, atuante na área da criminal, na área de violência contra as mulheres, tem um vasto currículo em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e é a presidente de uma importante comissão do sistema OAB, que é a Comissão de Proteção aos Direitos das Mulheres, também conhecida como OAB Mulher. Fernanda Barreto, Fernanda Graziella, seja bem-vinda e a palavra está contigo. Obrigada, Jô. Saudar todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nessa ação pelos 21 dias de ativismo, esse tema tão importante. Agradecer o convite da Comissão Nacional da Mulher Advogada, mandar um abraço para a nossa querida presidente Dione, para a nossa presidenta estadual, Daniela Borges, que muito vem empenhada, fortalecendo a pauta feminina, a defesa do direito das mulheres, e agradecer a você pelo convite também, sem quem esse movimento em prol do fim da violência não seria possível. Eu estou mandando aqui meu material para a Thaís. Deixa eu ver se eu consigo, viu, Thaís? O ao vivo tem isso, né? Então, só um minutinho. Pronto, mandei para a Thaís. Mandei aqui. Hoje, Ju, eu quis trazer um recorte dentro dos 21 dias de uma figura que é pouco discutida quando a gente fala de violência de gênero, que é o papel da assistência jurídica. No universo do direito, em especial do direito penal, a gente escuta muito falar sobre o assistente de acusação, aquela figura que sempre aparece ao lado do Ministério Público, nos júris principalmente. Mas, quando nós falamos de violência de gênero, violência contra a mulher, nós temos dentro da Lei Maria da Penha uma previsão expressa da obrigatoriedade dessa assistência jurídica, que infelizmente nem sempre nós temos essa obrigatoriedade, esse cumprimento dessa lei ajustada de forma adequada. Então, hoje eu quero conversar um pouco sobre isso, sobre os alcances e os impactos da assistência jurídica e esse papel transformador da advocacia na ampliação e na aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Eu sei que muito se fala de violência. Se eu pesquisar agora no Google, vai aparecer a violência, mulher morre ou mulher foi morta com meios cruéis e sempre, em 93% dos casos, pelo seu parceiro íntimo, porque ela nutria afeto. Então, esse é o cenário da violência contra a mulher hoje no Brasil. Nós temos dados recentes de que o Brasil ele continua registrando esses índices alarmantes. E o que é muito mais grave ainda é que muitas dessas mulheres, elas não apenas sofrem essa violência física, ela sofre ainda a violência institucional. Como assim, Fernanda, essa violência institucional? É aquela sensação que a vítima tem de que mesmo quando ela resolve criar forças e denunciar, a justiça não dá a ela voz. O judiciário não dá a ela o espaço, o acolhimento e a proteção que ela merece, que ela precisa, que ela tem previsão legal para isso, tá? Normalmente, nós vemos a vítima, que é, vamos dizer assim, a principal interessada, a pessoa que deveria receber as maiores orientações fora desse processo criminal. E a gente precisa chamar ela para perto. Chamá-la para perto não quer dizer revitimizá-la, mas dar a ela as informações que ela precisa. Eu não preciso somente. Se eu tenho dados alarmantes, se eu tenho subnotificações, se eu reconheço as vulnerabilidades dessa mulher, eu não posso manter nela a sensação de impunidade. E eu, como atuo como assistente jurídica, eu escuto muito isso. Doutora, pela primeira vez eu estou sendo ouvida. Eu fui para a audiência, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, a importância da assistência jurídica feita de forma qualificada, tá? Atendendo o que é previsto na Lei Maria da Penha, é fundamental, gente,
principalmente para nós que atuamos com advocacia com perspectiva de gênero. Nós precisamos manter essa lente, como você, Jo, como o Thay fala várias vezes, é colocar o óculos das lentes de gênero e entender que a mulher ela precisa ser acolhida de uma forma diferenciada. E aí você me pergunta, Fernanda, como assim? Assistente jurídica, eu nunca ouvi falar disso. Nós temos uma construção de direito das mulheres a passos lentos, mas que um processo histórico de construção que veio lá atrás, desde a Constituição de 88, que falava que o Estado tinha um dos princípios, né, da República Federativa do Brasil, era a dignidade da pessoa humana. Assim como traz a Constituição que a lei, o Estado deve garantir a assistência à família. Nós temos uma mulher, um dos casos que ficou muito retratado na vítima, que levou 60 socos. Uma pessoa que leva 60 socos, ela não está sendo reconhecida como humana. Eu acho que nenhuma parede você chega a dar 60 socos. Ao mesmo tempo que nós temos a maioria das famílias hoje compostas por quem? Por mães solos. Se eu tenho mães solos na maioria das famílias, e essas mães, ou quando não são mortas, são violentadas, eu não estou dando a essa mulher essa assistência à família que ela merece. Então, eu tenho a Constituição que garante a todos a dignidade, a igualdade, uma proteção. Eu tenho a Lei Maria da Penha, que, efetivamente, que era a Lei 11.340 de 2006, que agora efetivamente está sendo chamada de Lei Maria da Penha, que veio para dar nome, para dizer quais são os tipos de violência, para dizer que essa mulher é humana, que ela precisa da proteção especial do Estado, e para criar mecanismos de prevenção e punição e proteção. Só que dentro dessa Lei Maria da Penha tem um ponto que é muito pouco explorado, porque muito se fala dos tipos de violência, das medidas protetivas, mas pouco ouvimos falar, Joana e Thaís, da assistência jurídica. E essa assistência jurídica qualificada, ela está prevista no artigo 27 da Lei Maria da Penha. E vem expressamente assistência jurídica qualificada. O que é isso? É uma coisa bem simples, gente. É assegurar à vítima de violência um acompanhamento jurídico integral. Como assim? Ela precisa de acompanhamento, ela precisa saber como é que o processo dela vai correr. Ela precisa saber, depois que ela pedir a medida protetiva, o que é que vai acontecer. Se essa audiência que o juiz marcou para mim é para quê? Ela precisa saber que não tem como conceber mediação entre agressor e vítima. Ela precisa saber o que ela tem direito. Ela precisa ser vista como um ser humano. E esse processo de atendimento jurídico integral e humanizado, ele precisa ser constante. Ele precisa ser plural e não apenas pontual em algumas fases do processo. Essa assistência, gente, vai muito, muito além de um simples acompanhamento processual, tá? Ela garante, por exemplo, que a vítima entenda o que é a medida protetiva, ela entenda o processo, ela participe dele, ela se sinta amparada, que ela compreenda o que é que ela vai fazer na audiência que foi marcada. É para que mesmo, doutora? Né? Então, aqui eu vou ler para vocês, por exemplo, o artigo 27. O que é que ele fala? O que é que esse artigo 27 da Lei Maria da Penha fala? Ele diz que em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência, olhe bem, atos processuais, atos, não quer dizer que é somente quando o processo já está instaurado, na fase de inquérito também. Todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deve estar acompanhada de advogada, e aqui no texto da lei fala advogado, mas eu fiz a retificação aqui, fiz um ajuste para coloquei a advogada, ressalvar o previsto no artigo 19. O que é que significa que aqui no artigo 19, para quem não acompanha a Lei Maria da Penha direto, deixa eu fazer uma pontuação aqui, é o artigo que trata das medidas protetivas de urgência, tá? O que é que significa na prática, Fernanda, esse artigo? Ele traz a informação de que a mulher que é vítima de violência, ela precisa de um representante legal, ela precisa de acompanhamento jurídico, e é por meio desse acompanhamento jurídico, dessa advogada, que ela vai receber todas as informações que ela precisa, o direcionamento, as orientações, tanto na área civil quanto na área criminal. E aí, Fernanda, tá bom, você está me apresentando uma figura nova, assistente jurídico. Eu sempre ouvi falar de assistente de acusação, agora eu fiquei confusa. Não entendi direito. Eu quero compreender essa diferença. Um,
O assistente de acusação, gente, ele atua junto ao Ministério Público. Ele vai auxiliar o promotor, a promotora, ou promotora na persecução penal, ou seja, na busca, né, do procedimento de identificar como foi aquele crime, quem cometeu aquele crime. Ele busca condenar o agressor. Vejam, assistente de acusação atua junto com o Ministério Público e busca o quê? Condenar o agressor, certo? Já a assistência jurídica, não. A assistente jurídica, ela tem uma atuação muito mais ampla. Eu digo que é uma atuação ampla e humanizada, porque ela não se limita ao processo. Ela acompanha a vítima. Onde a vítima estiver, ela precisa estar acompanhada de uma assistente jurídica. Ela orienta sobre as medidas protetivas, sobre direitos trabalhistas, por exemplo, sobre o direito que ela tem de matricular o filho em outra escola quando ela mudar de cidade por conta da violência. Ela orienta sobre a guarda dos filhos, sobre pensão. Ela orienta a mulher em todos os aspectos. Então, para falar de forma bem resumida aqui, Thaís, em outras palavras, a assistência de acusação protege o processo. A assistente jurídica protege a mulher de forma integral. Eu acho que dessa forma fica bem mais fácil para a gente compreender, tá? Então, eu tenho a assistente de acusação que faz o quê? Ministério Público, focado no processo, busca condenação. E eu tenho cá a assistente jurídica que atua com a vítima, que tem um enfoque integral e que busca proteção e autonomia dessa mulher. Porque eu sempre digo isso: informação é proteção. Se eu sei dos meus direitos, eu vou ter muito mais autonomia para decidir o que é que eu quero fazer. Olha, você pode registrar só a medida protetiva, o pedido de medida protetiva. Pode pedir na delegacia se precisar dar seguimento no inquérito. Às vezes a mulher não vai denunciar porque ela acha que vai prender o pai do filho dela. E o filho está chorando. E aí, eu trago aqui uma pontuação, Jô, que eu acho muito importante, que é com relação às marcas invisíveis da violência. Sabe? Nós temos o que a gente chama nos estudos de gênero de sofrimento da vítima indireta. E quem são essas vítimas indiretas? Os filhos dessas mulheres que foram mortas, os pais, os tios, toda a família que tem uma ligação direta com essa vítima, tá? Então, a violência, ela atinge a vítima, mas ela atinge, sim, toda a rede familiar e afetiva. Se eu perco uma amiga para o feminicídio, é claro que aquilo vai me atingir de alguma forma. E às vezes sou eu, a amiga dela, que você é testemunha dela. E aí? Filhos, mães, irmãos, todo mundo sofre esse impacto. E eu preciso garantir esse apoio. Porque a Lei Maria da Penha fala diretamente de vítima, mas ela não faz a ressalva da vítima indireta. E houve, inclusive, uma decisão recente, eu vou trazer aqui para vocês do STJ, nesse sentido. Eu preciso acolher, gente, quem sentiu a dor com a perda daquela mulher, tá? Então, a gente não pode esquecer das vítimas indiretas do feminicídio. O STJ, ele trouxe decisão recente, né? Nós estamos em novembro, mas foi em julho agora de 2025, um entendimento pacificado de que essa assistência jurídica que a Lei Maria da Penha traz como previsão legal no seu artigo 27, ela tem que se estender e alcançar também a família, as vítimas indiretas do feminicídio. Por quê, Fernanda? Vejam que a vítima, principalmente nos casos do tribunal do júri, quando o feminicídio ele é concretizado, essa mulher ela vai ter como falar, não, ela tá morta. Mas a filha, o irmão, o pai, a tia, todo mundo está sendo atingido de alguma forma. E às vezes eu, enquanto irmã, eu sei de alguma violência que ela sofreu antes. Eu fiz uma palestra num sindicato, lá não vou dizer o nome agora, que ele chegou e um dos servidores falou assim: doutora, se eu tivesse escutado a senhora antes, eu tinha salvo a vida de minha irmã. Aí eu fiquei assim, né, sem saber por quê. Foi então que ele disse que muito ele só soube efetivamente das violências que ela estava sofrendo depois que ela foi morta, que ele pegou o celular dela e vejam que o agressor, achando que ele não ia saber nunca, né, que ele não teria acesso ao celular, ele simplesmente foi pro enterro, foi ao acompanhamento, disse que ela não tinha nada, que ela tinha tido um mal súbito, quando na verdade ela
foi pro internato, foi acompanhar no hospital. Ela tinha sido envenenada por ele. Então, assim, muito da investigação, muito do procedimento, ele é acompanhado pela vítima, ou pelos, muito do procedimento, muito do crime em si, pode ser desvendado, inclusive, com assistência jurídica da vítima indireta também, que vai trazer elementos para o crime, já que a vítima direta, que foi a mulher vítima do feminicídio, não está mais aqui entre nós para se defender. Gente, Thaís, eu vou pedir para você passar o slide até a parte da sentença, o slide 10, por favor. Eu trouxe, gente, um caso real de um aí que eu acompanhei e que eu acho muito importante ressaltar, porque ele retrata bem a importância da assistência jurídica. Por quê, Fernanda? É, nesse caso específico, o agressor ele tinha sido acusado de lesão corporal, tá? E aí, quando eu venho para o que é lesão corporal, eu tenho o quê? Um ato isolado. Eu lhe dei um murro, eu lhe dei um empurrão. Eu pratiquei um ato isolado, certo? Quando eu comecei a acompanhar a vítima, eu identifiquei que não tinha sido uma lesão corporal, ela tinha sido vítima do crime de tortura, tá? Porque as lesões foram contínuas. A forma como ele falava, a forma como ele buscava que ela sofresse. Então, eu tenho de um lado lesão corporal, que é um ato isolado de agressão, e eu tenho de outro lado a tortura, que é um processo contínuo de dominação e sofrimento. Como é que eu vou saber, Fernanda? Chegou lá a mulher com um murro no rosto. Pronto, eu sei que ali teve uma lesão. Como é que eu vou saber se foi lesão, se não foi? Gente, a diferença está no dolo, o que é dolo, a vontade do agressor. Eu vou saber o que é que o agressor tinha vontade de fazer, porque eles se gabam, eles gostam de falar muito quando estão praticando as violências. A fala da vítima. Eu preciso escutar essa vítima. E foi ouvindo essa cliente, com muita empatia, com muita técnica, que ela me trouxe elementos que não apareceram no laudo, por exemplo. As repetições das agressões, o controle dele, as humilhações, as ameaças. Esses detalhes, gente, não estão escritos no laudo pericial do DPT. Só a vítima que vai ter como trazer. E ela vai falar com quem? Porque vocês já perceberam como é que as coisas funcionam? A mulher registrou ocorrência na delegacia, o laudo no DPT. Às vezes ela não é nem ouvida da forma adequada na fase de inquérito. As testemunhas que ela leva nem sempre são ouvidas. Ah, já concluiu aqui, segue. E aí? A escuta da vítima, gente, é um ato de justiça, inclusive. Sabe, é nessa narrativa da vítima que eu vou encontrar a verdade sobre a intenção, a vontade desse agressor. E aqui, Thaís trouxe para, Thaís está passando aí para vocês. Quando eu falo desse caso específico, é porque foi realmente um caso bem emblemático. Eu tenho aí a sentença, tá? Que foi publicada, inclusive, em 5 de agosto. E ele fala que, nesse caso, não houve simples ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Olhe bem, ele traz o quê? Que houve sofrimento físico e mental para obtenção de informações sobre o suposto envolvimento da mesma com outra pessoa. Como é que o magistrado ia saber disso se não fosse, se a vítima não fosse ouvida da forma adequada? E vocês acham que uma mulher que vai para a audiência, que não sabe nem o que é que está fazendo na audiência direito, porque a maioria das mulheres chamam uma amiga para isso, só para não se sentir sozinha, ela vai saber explicar isso? Eu já tive cliente de passar mal do meu lado, eu teve que chamar o serviço médico de urgência, porque teve uma crise do meu lado que ela se debatia toda, eu tive que tentar segurá-la, pedir para minha secretária chamar a ambulância para dar um socorro. Tamanho trauma que ela ficou nessa relação. E aí, tá, e se você puder, passa para mim para o slide 11, que ele fala, e aí eu botei essa setinha, gente, para vocês observarem. Olhe o que é que o juiz fala, fala o juiz aqui, porque foi um juiz, um homem. Ele diz: pois bem, a materialidade e a autoria com relação ao crime de tortura restaram sobrejamente comprovadas pelas declarações da vítima. Foi o depoimento da vítima, feito de forma segura, porque ela não estava se sentindo sozinha, ela estava se sentindo amparada, porque ela estava acompanhada. Foi o depoimento da vítima, sabendo que ela tinha que relatar tudo como aconteceu nos mínimos detalhes, porque às vezes a vítima ela não fala, por exemplo, os palavrões que ela foi xingada, os termos que o agressor usou, as acusações que o agressor fez, por vergonha.
Porque existe essa ideia de que a culpa era da vítima e ela se sente culpada realmente. E aí, passa para mim, Thay, por favor, para o próximo. Nós temos a data da sentença, 5 de agosto de 2022. Eu queria, Thay, que você botasse, assim, nesse aqui, de 5 de agosto de 2022, nesse slide 12, que ele fala assim: as declarações da vítima assumem especial relevância. Ele reforça o que é que foi dito pela vítima. E no slide 13, eu queria que vocês observassem aí que eu destaquei de vermelho a data em que a denúncia foi protocolada, 12 de maio de 2022. E a sentença saiu em 5 de agosto de 2022. Um processo, gente, que não levou 3 meses. Pode botar no slide 14, tá, por favor. Com essa análise desse caso concreto, gente, vocês podem observar a importância da assistência jurídica. Quando a vítima ela tem um acompanhamento adequado, a gente consegue organizar a produção, na produção não, a apresentação das provas, não é que é a produção, mas para não achar que a gente está criando provas. Nós conseguimos mudar a tipificação que ele foi acusado de ameaça e lesão para tortura. Essa vítima teve escuta, teve acolhimento. A condenação dele saiu em 3 meses, então tirou essa ideia da impunidade. E olha que aqui eu estou falando de um agressor que, é policial, que era policial militar. Então, tirou essa ideia de que, não vai dar em nada, né? Foi uma resposta, inclusive, do judiciário para a sociedade. E é algo que ela me disse que eu carrego até hoje, né? Dessa vez, doutora, eu senti que a justiça me ouviu. Porque na maioria das vezes, elas se sentem um acessório no processo que é delas, elas são a vítima. E a gente não pode tirar isso da mulher que está sendo vítima de violência, porque senão ela vai seguir com a ideia de que não está em nada. E aí eu venho aqui ressaltar a importância da gente colocar essa lente de gênero, tá? Porque, gente, a advocacia tem que ser uma advocacia que transforma. Não adianta botar lá, defendo mulheres e não atuar com perspectiva de gênero. E isso exige um compromisso que é ético, é social. Não tem como dissociar o compromisso com a sociedade de um acolhimento adequado, com o nosso compromisso ético com a nossa profissão. Tá? A advocacia, o advogado, a advogada, né? Nós somos voz, somos escudos, nós somos essa ponte entre a vítima e a justiça. Quem vai dizer que ela tem uma testemunha, que ela tem mais coisas a falar, somos nós. Tá? E advogar com perspectiva de gênero, eu falo sempre que é humanizar a justiça. É tirar essas paredes daquela estrutura formal do fórum e trazer essa mulher para perto, sabe? Eu preciso que essa mulher entenda que quem está do outro lado vai ser acessível, vai ser empático e vai dar a ela uma resposta efetiva. Porque a justiça mesmo, ela só ocorre com essa advocacia que eu pratico, que Joana pratica, que Thaís pratica, e que eu espero que quem assista a gente também se atenha e pratique, se faz presente, com coragem, com preparo para que você não prejudique a vítima e com humanidade. Eu queria, Thay, que você colocasse só no último slide para deixar meus contatos, minha rede social, para quem quiser acompanhar as postagens. Eu estou sempre postando conteúdo relacionado ao direito das mulheres, o e-mail e o telefone. Muito obrigada mais uma vez, Joana. Muito obrigada, Dione, nossa querida presidente nacional. Obrigada a vocês por estarem com a gente aqui nesses 21 dias de ativismo e pela oportunidade de partilhar um pouco desse ator tão importante que é o assistente jurídico no processo de proteção às vítimas. Fantástica, Nanda, como sempre. Muito obrigada por ter participado aí junto comigo e com o Jô. A gente fez aqui a divisão, gente. Eu fiquei em segundo lugar. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Thaís Bandeira, eu sou aqui de Salvador, Bahia. Agradecer à Comissão Nacional da Mulher Advogada por estar tão atenta a esses 21 dias de ativismo, a nossa presidente, Dione Almeida, e também Daniela, né, Borges, que está também sempre atenta a essa pauta especificamente, que é tão importante para todas nós, mas, sobretudo, para as mulheres mais vulneráveis. Né? Quanto mais a gente fala sobre isso, acho que mais mulheres vão saindo dessa área de vulnerabilidade. Coloquei aqui uma breve apresentação, meu currículo, meus contatos,
a rede social, Thaís Bandeira Oliveira, o e-mail do trabalho, o e-mail funcional, meu cardzinho, junto com minhas duas grandes amigas, Joana e Fernanda, agradeço demais pela parceria com elas. E, gente, já que estamos falando desses 21 dias de ativismo, já que estamos falando de violência de gênero, eu queria só mostrar a vocês quem somos nós, mulheres, dentro desse contexto, né, de violação de direitos. Nós somos aqueles seres que precisaram colocar num texto de lei, no artigo 6º da Lei Maria da Penha, que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma forma de violação de direitos humanos. Não bastou que isso estivesse na Constituição Federal, não bastou que esses direitos fundamentais estivessem descritos como um dos direitos que fazem parte dos fundamentos aqui do Brasil, a dignidade da pessoa humana, precisou que a Lei Maria da Penha dissesse, né, uma obviedade, praticamente, mas muito importante que nós, mulheres, tivéssemos isso firmado no texto da Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção, uma lei de olhar diferenciado sobre nós, mulheres, que dentro das relações domésticas e familiares estamos realmente A em minha vez situação vai de falar, tá? vulnerabilidade maior. Oi, Jô. Ah, desculpe, achei que o Jô tinha falado. Também, gente, com base na Constituição Federal, a Lei Maria da Penha, ela afirmou, né, que a proteção que o Estado assegura à assistência familiar e coibindo a violência no âmbito das relações será realizado em um recorte para a mulher. A gente vai ter, dentro da Lei Maria da Penha, logo no seu artigo 1º, esses mecanismos de coibir e prevenir a violência doméstica, só que a lei fez o recorte específico da questão de gênero, fez um recorte especificamente falando da mulher. E aí, como nós somos sujeitos que sempre estão em situação de vulnerabilidade, como os nossos direitos várias vezes são silenciados e não são garantidos, foi feita uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade no STF, questionando esse trecho da Lei Maria da Penha. O resultado, por óbvio, todo mundo já sabe, né? A gente teve aí a ADC 19 declarando a constitucionalidade desses dispositivos da Lei Maria da Penha, especificamente aqui eu quero me ater ao artigo 1º, a gente tem aí uma mudança, um entendimento do STF, fincando o pé de que sim, era possível fazer esse recorte de gênero na Lei Maria da Penha, então nós somos essas pessoas dentro do mundo jurídico, nós somos as pessoas que precisamos estar o tempo inteiro afirmando os nossos direitos para que eles realmente sejam reconhecidos. Não basta apenas colocar no texto da lei, não basta apenas a gente conseguir essa vitória legislativa precisa ser implementada na prática. E aí, falando em vitórias legislativas e implementações, eu fiz um recorte para essa conversa com vocês sobre o pacote antifeminicídio, um mecanismo, um instrumento muito importante, muito potente, advindo com a Lei 14.994, com diversas alterações no cenário jurídico penal, evitando o feminicídio. Não posso mexer só no tipo penal de feminicídio, porque muito antes do feminicídio existem outros formatos de violência. Por exemplo, a violência física, a violência física seria o feminicídio, né? O último caso, mas a lesão corporal, a gente teria a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica. Então, tantas outras formas de violência antes do feminicídio que era necessário fazer um pacote de mudanças para evitar o feminicídio, para que o feminicídio não chegue como a agressão última, né, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em situação de menosprezo à condição de mulher. Nós tivemos um caso na data de ontem, a gente está nesses 21 dias de ativismo, né, mas na data de ontem, especificamente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, que duas professoras do Cefet foram mortas. Não era violência doméstica e familiar contra a mulher, mas era um menosprezo à condição de mulher, e isso sim faz o aspecto do feminicídio. E aí, sem mais delongas, eu já vou para o tipo penal, né, mostrando a vocês a principal mudança. A gente tinha o feminicídio dentro do crime de homicídio como uma das qualificadoras do inciso 6º. A pena, que era de 6 a 20, saía para 12 a 30, exatamente na situação em que o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Podia ter mudado o legislador, podia ter, no feminicídio, mudado para gênero feminino, já poderia ter feito esse avanço, e aí nós teríamos inequivocamente a proteção à mulher trans. Isso vai ficar dependendo da jurisprudência,
mas com o pacote antifeminicídio, o feminicídio sai de uma qualificadora, passa para uma situação de um crime autônomo, com a maior das penas do Código Penal, pena de 20 a 40 anos. Claro que a gente entra naquele pensamento, né? Se só o texto da lei, se só a pena mais elevada é suficiente, se não seria uma resposta mais imediatista. O fato é que hoje o feminicídio está descrito num crime autônomo no 121A. E a gente sabe que o feminicídio, como eu falava em relação às vítimas do Cefet, ele acontece por duas situações. Por situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se nenhuma dessas duas características estiver presente, gente, nós teremos a morte de uma mulher, que vai caracterizar o homicídio, é um femicídio, matar uma mulher. Não por questões de violência doméstica, não por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, porque se for uma situação dessas duas naturezas, a gente vai ter uma questão que remete a um crime autônomo, que remete ao 121A, que remete ao feminicídio. Então, tem essa diferença entre femicídio e feminicídio no nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, dentro do feminicídio, nós temos algumas causas de aumento de pena, de 1/3 até metade, durante a gestação, 3 meses posterior ao parto, vítima, mãe ou responsável por criança, adolescente ou outra pessoa com deficiência, uma vítima menor de 14, maior de 60, ou com alguma deficiência ou doença degenerativa que acarrete uma condição limitante, uma vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual dos seus descendentes ou ascendentes, em descumprimento das medidas protetivas de urgência ou em outras circunstâncias que estão previstas lá no crime de homicídio, né? A emboscada, o fogo, a asfixia, aquelas outras qualificadoras de ordem objetiva que estão lá no homicídio qualificado, tá? Também se aplicam para o feminicídio. Um ponto importante que havia muito debate anteriormente, mas que hoje nosso legislador resolveu solucionar, é se a gente juntasse um concurso de agentes. O ex-marido, coloquei ali uma tarja na camisa dele, o ex-marido se juntando com um terceiro para matar a sua ex-esposa. Para o ex-marido, sem dúvida nenhuma, feminicídio. A dúvida sempre surgia para o coautor, para esse co-delinquente, se ele também responderia por feminicídio. E hoje, nosso legislador bateu o martelo no 121A, parágrafo 3º, dizendo que se comunicam ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do parágrafo 1º. O que é que isso significa dizer na prática? Todos aqueles que participarem do feminicídio, como coautor, como partícipe, que colaborarem para o feminicídio, respondem por esse tipo penal. Respondem pelo 121A, tá? Mesmo que não tenha a relação doméstica e familiar com a mulher, mesmo que não tenha nenhum tipo de menosprezo, mas aderiu a esse crime, está, então, em curso no 121A do Código Penal. Além disso, gente, nós temos uma outra mudança, que é uma mudança óbvia na lei de crimes hediondos. O homicídio qualificado, ele é considerado crime hediondo, o feminicídio sai do homicídio qualificado e vira um crime autônomo. Deixa de ser considerado hediondo? Claro que não. Mas a lei de crimes hediondos precisava dizer isso muito expressamente, e agora está lá no inciso 1B do artigo 1º. Então, a Lei 8072, a Lei de Crimes Hediondos, no seu inciso 1B, traz expressamente o feminicídio enquanto crime hediondo, mais uma mudança, gente, do pacote antifeminicídio. Uma outra alteração advinda do pacote antifeminicídio é na lesão corporal de ordem dolosa. A lesão dolosa, ela tem uma gradação, leve, grave, gravíssima, seguida de morte. A lesão leve, quando praticada contra uma vítima comum, vamos chamar assim, tá? Sem nenhuma relação de gênero, sem nenhuma relação de parentesco, nem relação doméstica, essa lesão leve, ela tem pena de 3 meses a 1 ano. E aí a gradação vai vindo, né, para grave, gravíssima, seguida de morte. Mas ela tem uma pena relativamente pequena. Ela tem uma pena referente a uma lesão que é âmbito de juizado especial criminal. É um crime de menor potencial ofensivo, portanto. Uma violência doméstica, uma violência contra a mulher, não pode estar no patamar, gente, por uma questão de proporcionalidade, não pode estar no mesmo patamar de uma lesão corporal que vai a juizado. Então, com o pacote antifeminicídio, nós mexemos em 2 pontos da lesão corporal. Nós mexemos no 129, parágrafo 9º, que trata da violência doméstica e não é contra a mulher,
né? Aqui é contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro. E aí, quando alguém fica brincando, eu tenho certeza que a Fernanda já ouviu isso nas palestras dela. Ah, não tem uma lei João da Penha, não? Tem, gente, veja. A lei João da Penha, né, é uma situação que a gente vai ter como a lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O parágrafo 9º. É exatamente para isso que serve essa lesão corporal. Eu fiz aqui uma brincadeira, coloquei aqui um descendente lesionando um ascendente, e seria que esse parágrafo 9º, se um filho agride um pai, se o pai agride um filho, se um irmão agride um irmão, a gente está dentro desse parágrafo 9º, que com o pacote antifeminicídio passou a ter uma pena de não mais 3 meses a 3 anos, mas 2 a 5. Ô, Pró, e a violência contra a mulher? Ela se insere, meu povo, no parágrafo 13. A gente tem hoje, com o pacote antifeminicídio, o parágrafo 13 com pena de 2 a 5 anos para a lesão corporal no âmbito da relação doméstica, para a lesão corporal no âmbito da violência de gênero, no sentido de menosprezo à condição de mulher. A alteração também com o pacote antifeminicídio. Dentro dos crimes contra a honra, gente, também temos mudança. Calúnia, difamação e injúria. 3 tipos penais. Calúnia, você imputa falsamente a prática de um crime. Eu digo a Fernanda, Fernanda, você roubou meu celular, sabendo que essa imputação é falsa. Difamação. Difamação, eu vou apontar para alguém um fato desonroso, não crime, mas desonroso, que pode ou não ser verdade, gente. Só vejo Joana dando aula bêbada por aí. Opa, como assim? Sendo verdadeiro ou falso, é óbvio que é falso, a gente vai ter um crime de difamação. E a ideia da injúria é a ideia sempre de características depreciativas. Você é puta, você é vagabundo, pode xingar na Conferência Nacional, meu Deus, estou falando aqui, viu? Mas são crimes de injúria, né? A gente sabe que as vítimas, inclusive, ficam com um pouco de constrangimento de falar isso na hora das audiências, mas é isso que acontece na prática. Para esses 3 crimes contra a honra, meu povo, a gente está falando aí de uma situação em que o parágrafo 3º trouxe uma pena aplicada no dobro se a gente estiver diante de um crime praticado contra a mulher, exatamente nessa violência de gênero. Então, a gente tem nos crimes contra a honra também uma alteração advinda do pacote antifeminicídio. No crime de ameaça, a gente também teve alteração. A gente teve o parágrafo 1º incluído, aumentando a pena para o crime de ameaça quando se tratar de violência contra a mulher em relação doméstica ou em menosprezo a essa condição, e mudamos o tipo de ação penal. A ação penal era pública, mas dependia da vítima. Era pública, mas dependia de representação. A vítima tinha que dar o start. A vítima tinha que provocar a autoridade policial. Hoje, gente, a ação é pública incondicionada. Então, se eu vejo o namorado de Fernanda apontando o dedo para ela e dizendo, eu vou lhe matar, eu que estou de fora, posso ir até a delegacia e vou fazer a ocorrência. Se eu encontro uma situação de ameaça, eu não preciso mais da representação da vítima. Qualquer pessoa do povo pode levar esses fatos ao conhecimento das autoridades. Outro ponto de mudança, gente, são os efeitos da condenação, tá? A gente tem o artigo 92 do Código Penal que falam de efeitos da condenação. O que acontece a partir de uma sentença penal condenatória transitada em julgado? A gente está falando de coisas muito importantes que afetam não só o direito penal, tá? A gente está falando, por exemplo, aqui a incapacidade para o exercício do poder familiar. Observem que essas situações de crimes cometidos, né, contra alguém que tem o que é também titular do poder familiar, né, por exemplo, marido e mulher, companheiro e companheira que têm filhos em comum, a condenação por violência doméstica contra a mulher impede o exercício do poder familiar em relação aos filhos menores. Então, a gente tem aí um efeito muito importante. Não é automático, está lá no parágrafo 1º, precisa, né, de uma motivação específica declarada na sentença, mas existe essa possibilidade. Isso, para a gente, já é algo bastante relevante em termos práticos, tá? A gente já tem aí essa questão bem importante. Também o crime condenado por crimes contra a mulher, fica vedada a nomeação em mandato eletivo, em cargo público. A gente vai ter aí outros efeitos para além dos efeitos do direito penal.
Na lei de contravenção penal, meu povo, na lei de contravenção penal, e aí lembrem, a gente tem no nosso ordenamento jurídico crimes e contravenções penais. A gente tem aí uma situação que é a contravenção penal que existe, muito importante para a mulher no combate, obviamente, é a situação das vias de fato. As vias de fato, gente, se diferem de uma lesão corporal exatamente porque nas vias de fato a gente não deixa a marca. Então, puxar o cabelo, o empurrar, o cuspir no rosto, bater, né, daquele encontrão. A gente tem aí situações que chegam ao aspecto físico, mas que não se apresentam como lesão corporal por não deixarem marcas, não deixarem vestígios. Quando essa via de fato é praticada contra a mulher, a gente também vai ter aumento de pena. Olha lá, parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688. A pena vai ser aplicada no triplo. A gente tem também uma mudança na própria Lei Maria da Penha. Só tem um tipo penal na Lei Maria da Penha, meu povo, um único, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Esse descumprimento de medida protetiva de urgência, ele teve um acréscimo de pena com o pacote antifeminicídio. A pena desse descumprimento passa a ser de 2 a 5 anos. É um crime autônomo, independentemente dos crimes anteriormente praticados, a ameaça, a tentativa de feminicídio. Se há o descumprimento, registra de novo a ocorrência, novo inquérito policial, as duas coisas podem acontecer em paralelo, tá? Só para as mulheres saberem que a gente não precisa necessariamente fazer dentro da própria protetiva. É um crime autônomo, pode gerar uma nova ocorrência, pode gerar um novo inquérito policial e uma nova condenação, eventualmente, tá? Dentro das execuções penais, gente, um ponto muito importante em relação à progressão de regimes, sai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Para tudo isso, existe um percentual de pena que deve ser cumprida no regime anterior. Para que eu saia, né, e venha progredindo, sempre começando do mais gravoso para o mais benéfico, para que isso aconteça, eu tenho necessariamente que cumprir um requisito temporal, além do bom comportamento, tá? Além do requisito ali referente a uma análise da unidade prisional, tem um requisito objetivo, numérico, que é o cumprimento de um percentual de pena. Se o sujeito é condenado pela prática de feminicídio, ele só progride de regime com 55% de cumprimento de pena no regime anterior. E não é cabível o livramento condicional. Ele não pode ficar, por exemplo, cumprindo uma parte da pena preso e uma parte em liberdade cumprindo certas condições. Isso não existe para o crime de feminicídio, tentado ou consumado, tá? Só para vocês lembrarem. Também dentro dos direitos aos presos existe a possibilidade da visita íntima, mas se a pessoa foi condenada por algum crime contra a mulher, a gente vai ter a impossibilidade das visitas íntimas e visitas conjugais. O sujeito vai perder esse direito porque houve uma violação, um crime designado, né, como crime contra a mulher. Todas as vezes que o condenado precisar sair do sistema prisional para obter algum tipo de benefício, ele vai sempre ser fiscalizado por monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, gente. Isso é uma garantia para a vítima. Isso é uma situação que a vítima precisa estar resguardada, a vítima precisa saber onde esse sujeito está geograficamente para que a vítima esteja ali resguardada em sua integridade física, em sua integridade psicológica. Por quê? Porque se esse sujeito, de alguma forma, começa a se aproximar dessa vítima, a querer atingi-la de alguma forma, a gente vai ter aí uma situação que a monitoração eletrônica vai alarmar exatamente como uma forma de proteção a essa mulher. Bom, ainda, gente, outras inclusões no Código Penal, fora o pacote antifeminicídio, que para a gente são muito importantes, são muito relevantes. E aí eu já fiz um recorte de 2025, tá, gente? Estou fazendo um recorte de 2025 exatamente para ficar um requisito temporal aí bacana. 2024, o antifeminicídio, 2025, a situação dessas novas alterações. Primeiro, na violência psicológica contra a mulher, aumento de pena de metade se o crime é cometido por inteligência artificial. Então, eu pego a imagem de Joana, que tirou uma foto na praia com as crianças, enfim, pego essa foto da praia e faço um nudes e começo a divulgar. A gente tem uma violência psicológica contra a mulher
praticada através de IA, e isso aumenta a pena. Dentro da Lei 11.340, na situação das protetivas, a gente tem a possibilidade, cadê ela? Do parágrafo 5º, da monitoração eletrônica também. É, inclusive, gente, uma medida menos gravosa do que a própria privação de liberdade. É importante que ela exista aqui, porque é uma forma de preservar a mulher, garantindo também a liberdade daquele que está ali como agressor. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que este fenômeno de violência contra a mulher é um fenômeno que precisa ser combatido, gente, por toda a sociedade. Nós estamos aqui num grupo de 3 mulheres fazendo, né, essa palestra, mas ao mesmo tempo é muito importante que nós tenhamos homens aliados que ouçam, que nos escutem, que enfrentem essa pauta e que evitem esses comportamentos e esse pacto do patriarcado em situações, né, de rodinha de amigos, em situação de grupinhos de WhatsApp, porque isso é um formato de disseminar essa violência doméstica e familiar contra a mulher e outras tantas formas de discriminação contra a gente. Jo, eu não sei se eu passei do meu tempo, se eu invadi a sua fala, mas eu tentei correr o máximo possível para que eu conseguisse esgotar tudo dentro desse espaço curto de tempo. Mais uma vez, agradeço à Comissão Nacional da Mulher Advogada, agradeço ao AB Bahia por essa oportunidade. Um beijo, meninas. Estou por aqui. Obrigada, Thaís, pela fala maravilhosa, sempre contribuindo, sempre trazendo um olhar, né, de uma grande criminalista que você é, sobre a temática das mulheres. Eu comecei hoje o nosso evento rapidamente ali para passar a bola para a nossa querida Fernanda, mas vou novamente agora retomar algumas coisas que eu acho importante. Primeiramente, me apresentar, né? Eu sou Joana Rodrigues. Sou vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, que tenho como muito honradamente presidente doutora Thaís, que acabou de palestrar. Sou advogada trabalhista, conselheira aqui da nossa seccional do OAB Bahia. Componho com muita honra, né, e agradecendo desde já a confiança da nossa querida Dione Almeida, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, e coordeno aqui no Sistema OAB um comitê que é um comitê de monitoramento, né, da efetividade e, para além disso, de capacitação da advocacia para o uso daquilo que a gente chama de perspectiva interseccional de gênero. E por que que estou trazendo isso, né? Agora, porque a minha fala hoje, a minha breve fala aqui, vai ser um pouco sobre a importância de utilizarmos as lentes interseccionais de gênero, a importância de falarmos da efetividade desse protocolo em todas as circunstâncias, né, em todas as experiências de violência que essas mulheres vivenciam, né, nas suas vidas, desde a violência familiar e doméstica até a violência que ela vivencia no ambiente de trabalho e também dentro da perspectiva política, né, por assim dizer. Mas antes mesmo de entrar aqui no tema, eu queria só registrar mais uma vez, eu sei que todas que falaram, me antecederam, já fizeram isso, mas eu queria reafirmar o meu agradecimento à Daniela Borges, né, essa grande mulher, essa grande liderança que nós temos aqui na OAB Bahia, em toda a importância que ela dá a essas pautas, né? Assim, as comissões sempre alinhadas, realizando um trabalho entrelaçado de enfrentamento a essas violências. E também, né, fazer um agradecimento muito especial à Dione Almeida, que é essa mulher potente, né, que está fazendo um trabalho transformador dentro da Comissão Nacional da Mulher Advogada e que foi quem idealizou esse projeto em parceria com todas as seccionais. Então, nós estamos dentro dos 21 dias de ativismo. Cada seccional ficou responsável por um dia para que essa corrente ela não se quebre. E nós estamos aqui hoje, portanto, compondo, né, essa caminhada de 21 dias, trazendo o olhar para essa violência de gênero e cada uma trazendo um recorte específico, como eu acabei de dizer. Então, Thaís Bandeira, ela mencionou na fala dela o crime que aconteceu ontem, que deixou todas nós estarrecidas, né? Um rapaz que não aceitava ser liderado por uma mulher e que por mulheres, né? E que acaba cometendo ali a violência máxima de assassiná-las, de, enfim, matar, tirar a vida dessas mulheres. Mas eu sou obrigada a retomar aqui também e lembrar, né, que ainda no curso desses 21 dias nós vivenciamos também um crime terrível, né, contra inclusive uma voz importante dessa luta de enfrentamento à violência contra a mulher, que foi a Camila, né, a advogada
que teve a sua vida ceifada pelo seu ex-companheiro, né, um policial, e que, enfim, vivenciou, né, o feminicídio, que é esse crime, essa exacerbação máxima dessa violência contra a mulher, sendo ela uma ativista, uma voz ativa de proteção das mulheres. Então, isso é muito lamentável, isso é muito emblemático da sociedade que a gente vive. E, enfim, precisava pensar, né, da importância desse momento que nós estamos tendo aqui e de toda e qualquer, né, ação, de toda e qualquer organização numa perspectiva nacional e local para congregar as experiências dessas mulheres ao redor do nosso país, para fazer efetivamente esse enfrentamento que a gente precisa. Então, eu ressalto, saúdo e agradeço essa oportunidade em nome aqui da nossa OAB Bahia, à Dione, ao CFOAB e à Comissão Nacional da Mulher Advogada e todos os seccionados que estão participando dessa belíssima ação. Bem, gente, vamos lá, né? Eu já tomei aqui alguns minutinhos dos meus 15 minutos que a gente tinha acordado, mas eu gostaria de falar com vocês, né? Thaís trouxe um olhar para o feminicídio, para os crimes de violência contra as mulheres. Graziela trouxe aquele olhar importante de trazer, de aproximar essa mulher, né? Fazer o atendimento adequado para que ela possa se sentir acolhida, para realizar, né? Para tomar as medidas necessárias para a sua própria proteção. E eu estou aqui hoje falando, né? Como eu disse, eu quero buscar a compreensão de que nós precisamos fazer tudo isso à luz do próprio protocolo. Ótimo. À luz do próprio protocolo. Então, eu vou pedir a Thaís para que ela passe um pouquinho o nosso slide, para que a gente pense, né, que esse sistema de justiça, porque o que nós estamos falando agora é de um sistema que vai receber todas essas violências, né? Esses crimes, seja numa ordem, né, trabalhista, como foi o caso das trabalhadoras do Cefet, que foram mortas por um colega de trabalho, né? Seja um crime de feminicídio, né, um crime de ordem de uma violência doméstica e familiar, todos esses casos chegarão ao sistema de justiça, né? E dentro desse sistema de justiça, a gente tem que ter a preocupação, a importância de compreender que esse sistema de justiça ele não vai poder, né? Ele, para se dizer uma justiça efetiva e concreta, ele não pode, em hipótese alguma, reproduzir essas violências que essas mulheres vivenciam na sociedade como um todo, né? É importante a gente compreender que esse machismo, que esse racismo que está impregnado, né, que forja as estruturas das relações em nossa sociedade, eles também, né, fazem parte, eles também vão chegar de algum modo dentro do sistema jurídico, né? E esse direito, né, essa interpretação e essa aplicação dessa norma no âmbito do direito precisa não ser realizado de modo a justamente legitimar, revitimizar essas mulheres e permitir que essas violências, que essas discriminações decorrentes desses marcadores se reproduzam, né? Então é importante a gente pensar em uma justiça. Você poderia passar, Thaís? E aí eu gosto de fazer essa metáfora, né, de utilizar aqui a deusa da justiça, aquele aspecto simbólico daquilo que a gente pensa, né, como sendo a guardiã desse nosso sistema, que é uma deusa de olhos vendados, e propor aqui uma compreensão outra, né, talvez um entendimento aqui, né, a partir dessa perspectiva simbólica, de que quando nós pensamos na perspectiva das lentes interseccionais de gênero, numa perspectiva crítica feminista para o olhar para esse direito, para o olhar para essa interpretação e essa aplicação da norma, ou, por assim dizer, né, mais diretamente para o olhar, para o acesso à justiça que nós vamos permitir e viabilizar através desse sistema jurídico, a gente precisa pensar numa deusa de justiça que olhe para as minúcias, que olhe para as subjetividades, que entenda, né, que aquilo que chega para esse sistema de justiça é constituído por desigualdades muito prementes da nossa sociedade.
desigualdades estruturais, desigualdades de gênero. É importante a gente pensar, né, desigualdades que vão estar marcadas a partir pelo entrelaçamento de marcadores, como, por exemplo, e não são apenas esses, mas quando a gente fala de maneira muito veemente gênero, raça e classe, né, a partir inclusive de uma perspectiva histórica de compreensão de formação da nossa sociedade, que vão produzir determinadas violências, e a gente precisa ter um sistema de justiça, uma justiça que de fato consiga enxergar essas desigualdades, que vai impactar, obviamente, é por isso que a gente está aqui hoje, de maneira muito preponderante a vida das mulheres, a vida da mulher negra, a vida da mulher negra e de uma condição econômica de vulnerabilidade, a vida de uma mulher negra que está dentro do mercado de trabalho em uma categoria muito provavelmente precarizada. Enfim, então a gente precisa de um sistema de justiça que olhe para esses casos e que compreenda, né, o motivo, os alinhamentos que estão ali presentes para tornar aquela experiência ainda mais discriminatória, ainda mais violenta. Então, é importante a gente ter essa noção de que aqui botar essa lente é de fato enxergar essas desigualdades e é de fato dizer, nós, no sistema de justiça, nós não queremos, né, reproduzir essas violências. E aí é importante a gente trazer aqui a compreensão de que toda violência de gênero, eu gosto muito de repetir isso, ela é sintoma de uma sociedade eminentemente desigual. Então, é importante a gente pensar que essa violência de gênero é fruto dessa relação de poder, né? Dessa subjugação sistemática a qual a mulher é colocada dentro da sociedade e nas mais diversas áreas da sua experiência de vida. Você poderia passar, Thaís, alguns slides? Eu queria chegar no ponto onde a gente tem aqui, não, um pouquinho mais, aí. Então, é importante a gente pensar que essa perspectiva de gênero, e aí a gente entra, né, na compreensão do protocolo, esse protocolo, que é esse documento criado pelo CNJ, que já foi uma recomendação, que hoje é uma resolução, a resolução de número 492, ele vai propor um método, ele vai propor um instrumento para que a gente possa compreender, interpretar e aplicar essa norma jurídica de modo a justamente não reproduzir essas violências, a justamente perceber, como Graziela disse, que nas audiências, no momento que essa mulher chega para o sistema de justiça, numa delegacia para ser ouvida, para relatar aquilo que ela está vivendo, ela precisa ser acolhida, a sua voz precisa ser validada, ela não pode ser questionada a partir de uma presença de estereótipos de gênero, estereótipos de raça, que vai antecipadamente comprometer a validade daquilo e a imagem dela perante aquela situação, né? A gente precisa entender que quando a gente tem quando o juiz ele está no âmbito de uma audiência, né? No âmbito de um julgamento, por exemplo, de um feminicídio, um júri, a gente precisa compreender que as dinâmicas, né, que vão estar ali. E aí é importante a gente sinalizar, né, que a gente não está falando apenas de uma decisão judicial, que a gente não está falando apenas lá do final desse processo, mas que durante o curso de todos os mecanismos de investigação e de decisão dentro desse sistema de justiça precisam estar alinhados com esse documento, com que esse método que esse documento propõe. Então, como eu estava mencionando, por exemplo, no júri ou numa audiência, de que maneira que vai ser conduzido aquele momento processual, aquele ato dentro daquele processo, de maneira, mais uma vez, a não deixar que os vieses inconscientes, que os estereótipos, que a forma como a sociedade olha para a mulher, né, tradicionalmente, historicamente, visibiliza as características daquela mulher, possam viciar ali, possam contaminar o melhor entendimento e a melhor aplicação da norma. E aí a gente chega na decisão, né? Essa decisão que também precisa observar de maneira obrigatória o que a resolução 492 vai nos trazer, né? Então é importante a gente perceber que em qualquer processo, e por todos os atores que compõem esse sistema de justiça, à medida em que, naquele caso, naquela situação, ficar ali visibilizado, ficar ali vislumbrado que há ali uma desigualdade, né? Que há ali uma hierarquia social, que há ali uma relação
né, de poder, de violência de gênero, decorrente dessas estruturas hierárquicas, decorrentes dessa presença desses estereótipos de gênero, por exemplo, a gente precisa, sim, usar a perspectiva interseccional de gênero, a gente precisa, sim, invocar esse importantíssimo documento e a gente precisa, sim, se comprometer para além disso, com aquilo que as nossas normas, a nossa norma constitucional vai nos informar, as normas de proteção internacional aos direitos humanos vai nos dizer, né? E esse documento ele traz isso de uma maneira muito consistente, né? Ele retoma a importância e inclusive a importância da própria Lei Maria da Penha, porque é disso que nós estamos aqui de um modo mais alinhadas ao que disse Thaís Bandeira e ao que disse Fernanda Graziella, vai nos trazer. Pode passar, Thay, por favor. Eu estou quase caminhando aqui para o final. Então, se você pensa, né, na raiz da violência, no gênero como um fator estrutural, e é isso que o protocolo vai nos trazer, você vai ter ali a ideia, né, de que a gente precisa, né, compreender tudo a partir desse olhar, né, seja a violência doméstica, né, seja a... E aí aqui eu trago nesse slide, né, isso Thaís Bandeira pontuou de forma muito importante, muito eficiente, né, que a gente tem ali, a partir da Lei Maria da Penha, as modalidades, que não é um rol taxativo, de violências que essas mulheres vivenciam, e isso está reproduzido também no protocolo, né? É importante que a gente compreenda isso, isso está ali muito bem delineado, e o compromisso efetivo que se propõe a partir desse documento, de dizer, olhe, no momento de analisar a presença, a existência, e no momento desse sistema de justiça responder a cada uma dessas violências, nós temos que nos comprometer com esse olhar, né? Essa lente que utiliza aqui esse gênero como categoria jurídica e estrutural na compreensão daquilo que é levado para o sistema e daquilo que precisará, né, ter ali de algum modo a jurisdicionado uma resposta, né, desse sistema. Você poderia passar um pouquinho mais? Então, obviamente, e aí já caminhando também para o final, quando a gente pensa em violência de gênero, quando a gente pensa em sistema de justiça, quando a gente pensa em um método que propõe uma interpretação e aplicação da norma a partir dessas lentes, existe uma questão que é muito importante, né? Que é uma questão, talvez, das mais, é um dos problemas e um dos desafios mais concretos que essa mulher vai enfrentar desse sistema de justiça, que é a dificuldade probatória, né, que é a sua vulnerabilidade processual, que é a dificuldade de fazer prova no judiciário daquilo que ela viveu. E aí o protocolo ele também vai apresentar instrumentos, né? Ele vai trazer e ele vai inclusive nesse momento fazer uma referência explícita à própria Lei Maria da Penha, né? Trazer aqui, a depender da área, por exemplo, eu que estou da área trabalhista, advogada trabalhista, ele vai trazer aqui por analogia, né? A referência que o protocolo vai fazer, né, da importância da voz da vítima, algo que já se fala, né, há muito tempo dentro do ambiente criminal, dentro do horizonte de análise das questões que envolvem o direito criminal, mas ele vai trazer para o direito trabalhista também essa importância, né, de conceder ali a validade, né, a essa voz dessa vítima e obviamente trazendo ainda outros instrumentos, como, por exemplo, a possibilidade eventual de uma inversão desse ônus da prova, né? Dando a oportunidade aqui de se observar que essa violência que é ali cometida por essa mulher, muitas vezes ela é feita de maneira a, obviamente, não ser descoberta, né? Como é muito comum a violência que acontece no âmbito trabalhista, que eu estou aqui utilizando como referência. Mas é importante, e aí, no âmbito mais geral, a gente sabe também das dificuldades, e Graziela pontuou muito bem isso, né? As dificuldades da mulher de conseguir se expor, de conseguir denunciar, de sair desse ciclo de violência. Então, são muitas as dificuldades. E a gente precisa trazer esses instrumentos que o protocolo vai nos propor. Obviamente, aqui não daria para a gente falar de maneira muito mais detida sobre tudo isso. Eu queria só que você passasse um pouquinho para o final do slide, Thay. Aqui eu falo um pouco da resolução, pode passar nas áreas, né? Como eu disse, aqui, né? Os elementos em relação a como fazer, como utilizar esse protocolo. Pode passar lá para o finalzinho, deixa eu só
aqui. Aqui a Lei Maria da Penha e o protocolo, só para finalizar, e aí retomando aqui, né, o tema. Então, é importante a gente dizer que toda vez que a gente vai ter uma situação como essa, a gente retoma para o protocolo, e esse protocolo vai, como eu disse, não dá aqui para a gente esmiuçar tudo, mas ele vai tentar, né, fazendo referência às normas de proteção, né, os direitos humanos das mulheres, as normas de enfrentamento à violência contra as mulheres, a CEDAW, a Convenção de Prevenir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, né, a própria Lei Maria da Penha, os outros tratados que o Brasil é signatário, trazendo esse olhar para essa solução, né, desses casos. E aqui, por exemplo, no caso de medidas protetivas, deferimento imediato de existência, sem existência de prova cabal, dano moral existencial, também um elemento a partir facilitada demonstração de nexo causal, guarda de alimentos, histórico de violência passa a ser o fator preponderante, proibição de conciliação, né, ou né, olhar mais detido para essas possibilidades. Então, fazendo o link, por exemplo, dessa Lei Maria da Penha com o protocolo, a gente vai ter caminhos e instrumentos para que a gente dê efetividade ao combate e ao fim, digamos assim, a resposta do judiciário a essa violência de forma mais adequada, de forma mais objetiva e garantindo que essa mulher que é vítima dessa violência de gênero, ela tenha o efetivo acesso à justiça. E aí, aqui lembrando que acesso à justiça, ele não significa apenas a possibilidade de acessar o sistema, de ingressar com uma demanda, mas de ter, ao longo desse processo, o acesso de maneira adequada a todos os meios de defesa, em igualdade de condições com aquele contra o qual se está ali, eventualmente, se litigando dentro do ambiente processual. Então, é importante que a gente observe tudo isso. Eu vou pedir para a Thaís só colocar ali a parte final, que é a minha foto com os meus contatos. Eu trago aqui, né, alguns exemplos muito claros, pode deixar aí, Thaís. E dizer que o protocolo, ele é esse instrumento importante, né? Ele é esse instrumento que a gente precisa conhecer cada vez mais, usar, né? Compreender que ele serve para diversas áreas jurídicas. E, repito, a violência de gênero, ela chega para o sistema de justiça e esse sistema de justiça não pode, em hipótese alguma, reproduzir, né? Ele precisa, muito pelo contrário, estar compromissado com a equidade, com a igualdade de gênero, com o combate a todas as formas de discriminação e de violência contra as mulheres. Porque isso é obedecer o que a nossa própria Constituição diz e obedecer os pactos internacionais que o Brasil faz em relação ao combate dessa chaga que nos acomete de maneira tão violenta no Brasil, todas as mulheres. Então é isso. Eu não sei se Fernanda e Thaís querem dar um alô final, mas eu acho que nesses breves momentos a gente tentou buscar, né, trazer aqui algumas reflexões importantes para esses 21 dias de ativismo e agradecendo mais uma vez a possibilidade de participar desse projeto tão grandioso da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Só agradecer, Jô. Agradecer a oportunidade, agradecer a troca nessa manhã com você e com Thaís, que são parceiras do dia a dia e que estão aqui também nesse domingo, né, Thaís? Dentro dos 21 dias de ativismo. Parabenizar mais uma vez o comitê e a Comissão Nacional. Eu não me apresentei no início, acabei empolgada querendo começar, mas eu gosto de Eu cheguei ressaltar. a te apresentar, eu me apresentei É, agora porque não tinha ninguém para me apresentar antes, mas por só favor. eu gosto de ressaltar, quando a gente fala de mulher, que a assinatura são uma mulher do interior. E que isso é fruto também da gestão de Dani, que se preocupa muito com a interiorização da advocacia e manter, né, a OAB por toda a Bahia. Então, muito obrigada, Ju, pela essa manhã, pela troca, pelo dia a dia, por tudo. Eu queria pedir uma foto com vocês, tá bom? Vamos fazer. Você é melhor nisso, meu filho. Deixa eu ajeitar aqui, né? Sair bonitinha. Pronto? Acho que foi, viu? Obrigada, meninas. Um beijo. Um Beijo. abraço a todas. Sigamos.